Bom dia a todos, graça e paz, espero que esteja tudo bem com você. Domingo 3 de maio de 2020, olha só, passa tudo muito rápido, já estamos em maio. Dia primeiro foi um feriado, mas por estarmos em quarentena, assim não fez muita diferença para a gente, né? Tá todo mundo em casa, recolhido, e até eu tinha me esquecido, sério mesmo, de que era aí um feriado, mas tudo bem. Dia do Trabalhador, um abraço a todos aí, que Deus continue abençoando a todos. Tivemos inclusive uma reunião aí, no culto, pelo Zoom, tivemos orando pelos trabalhadores, pela situação em que o nosso país enfrenta e oramos por todos. Mês de maio também é o mês da família. E começamos aí uma campanha de oração no dia primeiro que se estenderá até o dia 31. São 31 dias, né? Então, nesses dias estaremos orando pela família, estaremos orando aí pelos casamentos, estaremos orando pela família brasileira que precisa ir muito, porque a família é a célula principal, é a célula inicial, é onde tudo acontece, é onde somos educados, onde aprendemos sobre responsabilidade, somos responsabilizados também, aprendemos sobre submissão, autoridade, tudo começa na família. E a sociedade, ela é resultado da família. Então precisamos orar e muito. Que nossos pais sejamos exemplos em tudo, e que possamos abençoar os nossos filhos, e que nós que somos filhos possamos ser obedientes aos nossos pais. Os princípios para a vida, os princípios daquilo que Deus nos ensina, contem muito, irão ditar se seremos pessoas abençoadas ou não. É assim mesmo que é feita a vida. Não tem como não ser. A vida, ela tem os seus princípios, a vida, ela tem regras, né? A vida ela é feita de dualismo mesmo, não tem jeito, bem ou mal, né? E a gente de escolhas. E a gente é quem escolhe que lado que a gente vai querer estar e como a gente vai querer viver. Tá certo? Então tá legal. Tendo dito isto, como nosso tempo aqui é curto, eu quero ir para a nossa reflexão de hoje. E eu costumo sempre pregar aquilo que mexe comigo. Eu nunca ouso pregar uma palavra para os outros antes que essa palavra seja para mim. Quem é aqui da nossa igreja ou quem já nos ouviu sabe disso, tá? Eu jamais prego uma palavra que ela não passe primeiro pela minha mente, pelo meu coração. É assim que eu acredito que Deus ele fala comigo para eu poder falar para os outros. Então, nunca a nossa palavra ela tem um sentido de apontar um dedo para você sem que antes essa palavra ela tenha mexido comigo ou que o meu dedo não esteja apontado para mim. É uma palavra de incentivo, inclusive. Nós usamos palavras na vida, né? E hoje nós vamos falar sobre o poder da língua, sobre o poder das nossas palavras, o poder daquilo que falamos, tá bom? E eu que uso muito as palavras, eu preciso tomar cuidado com isso. Mas seja a palavra uma palavra de promessas, de bênçãos, ou uma palavra de correção, eu tenho dito aqui na igreja, ensinado também, que toda palavra de Deus, ou seja, uma promessa, ou seja, uma palavra de exortação, admoestação, uma palavra de correção, uma palavra dura, se vem da parte de Deus, devemos ouvir, porque tudo que vem da parte de Deus é bom para a gente. É bom para nos corrigir, é bom para nos melhorar. As palavras de Deus, aquilo que ele diz, é algo assim, muito bom, que edifica, inclusive. Deus é daquele que sempre, quando nos diz algo, é para nos melhorar. Tá certo? Bom, então vamos lá. Nós vamos falar então sobre o tema o poder da língua. Tá bom? E o texto é Provérbios 18, 21. Veja só que bacana esse provérbio, no que ele diz. Disse muito a mim e eu acho que vai dizer a você também. A língua tem o poder de dar vida ou de matar. Olha só. O que bem a utilizar será recompensado por ela. Aquilo que nós dissermos, a recompensa virá daí. Seja coisas boas ou seja coisas ruins. Então já vai um pensamento aí, meu amigo. O que que você anda falando em sua casa? O que que você anda falando para sua esposa? O que que você anda falando para o esposo? O que você anda falando para os filhos? O que que você anda falando aí no trabalho para pessoas que vocês conhecem? Então,
Depois a gente reclama da vida, né? Mas nós colhemos o que nós plantamos. E essa palavra vem diretamente para nos abençoar, para me abençoar também, porque Provérbios são ditos para a vida. O livro de Provérbios, inclusive, é um livro de sabedoria para a vida. E é isso que nós vamos pensar hoje um pouquinho. Olha, Santiago diz que a língua é um dos menores membros do corpo, mas o mais difícil de se conter ou de se dominar. E não é que é mesmo? Pois é, porque tem um ditado que diz por aí, olha um provérbio aí, que palavras depois que foram jogadas ao vento, nunca mais a gente pode recolher. O que está dito, foi dito. Misericórdia. Então é bom que a gente preste atenção nisso. E a língua é mesmo um membro difícil da gente dominar. Mas se praticarmos em fazer ou dizer aquilo que é bom, aquilo que edifica, plantarmos palavras sementes, essa é a ideia. É isso que a gente vai colher. Seremos resultados disso também. Então vamos lá. A língua tem um poder tão grande que ela nos cura ou ela nos adoece. Nossa, a língua tem um poder dominador, devastador ou um poder abençoador. Você já observou que ficamos mal quando ouvimos coisas ruins? E se aquilo que ouvimos, ou mesmo que nós falamos o tempo todo, durar muito tempo, a gente vai ficar doente? Com certeza. Palavras ruins o tempo todo, quer seja pela mídia, tem gente que fica o tempo todo ouvindo coisas só ruins, ainda mais agora nesse tempo de pandemia, né? Olha, desligue um pouco aí as notícias e preste atenção, ou leia a palavra de Deus, ou esteja com pessoas, ou até mesmo você. Procure dizer coisas boas. Você verá que vai melhorar muito o ambiente da sua vida e vai curar você, tanto fisicamente quanto na alma. E aí, espiritualmente, será uma bênção de Deus. Então, as palavras ruins o tempo todo, pela mídia, ou por quem vive dentro de casa, fazem um mal e um mal muito grande. Não estou dizendo, sabe, para nós negarmos a realidade da vida, não é isso. Mas eu quero dizer nesse dia, nesse domingo para nós, tá? Que junto com a palavra ruim, com a notícia ruim, sempre deve acompanhar uma palavra boa, uma palavra de esperança, para nós não sermos na vida agentes e profetas tão somente do caos. Você vai ver que na palavra de Deus é sempre assim. Uma situação ruim que o povo estivesse vivendo, ou que eles estivessem ouvindo, ou até mesmo que eles fossem agentes, ou até mesmo uma profecia dura de Deus, sempre vinha junto, no final, com a profecia de Deus, uma palavra boa. Tipo assim, olha, eis que coloco diante de vocês a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Aí Deus, ele era incisivo em dizer, escolhe a vida para que vocês possam viver. Vocês e a descendência de vocês, e que vocês sejam prósperos e tenham longevidade de vida. O que eu amo em Deus é justamente isso daí. Quando vem uma palavra dura, mesmo da parte de Deus, sempre vem outras e muitas palavras que nos levantam, que nos põem para cima, que faz a gente pensar e ter uma esperança, porque Deus, Ele é bom. Em tudo há sempre, então, uma esperança e deve haver. Provérbios, palavras que nos dizem muito. Eu estava dando uma olhada, inclusive, nessa palavra. Qual o significado dela? Provérbios. Veja bem que interessante. Pró é a favor. E, obviamente, no contexto de todo o livro de Provérbios, palavras a favor da vida. Verbum, que é um termo em latim, significa palavra ou verbo. Isso mesmo, verbum, latim, verbo. Que é uma palavra que põe em movimento, o verbo ele é forte, é uma palavra que mexe com a gente, é uma palavra que levanta, é uma palavra que fortifica, é uma palavra que edifica. É um verbo. Por isso, poder das palavras, ou poder nas palavras. Provérbios, então, que é um livro de sabedoria da Bíblia e para a vida. É muito interessante, então, como este livro, que é ou que são as palavras de Deus, essas palavras se cumprem em nós como praticamos. E Provérbios é um livro de prática, para a gente praticar. Não só informação para saber ou para citar de cor, porque é bonito, mas Provérbios é um livro para se colocar em prática.
E aí nessa manhã, e aí nesse dia, nesse domingo, que eu quero desafiar a você, porque eu desafiei a mim mesmo a usar a minha língua para dizer só coisas que levantam, que edificam e que sejam fortes em fortalecer. Eu quero te convidar, então, nesse dia a fazer um teste. Um teste para você ligar para alguém ou para você mudar as suas palavras hoje dentro da sua casa. Pode demorar um pouquinho, mas você verá que você vai colher. Não perca tempo. Ligue para alguém se for o caso. Procure alguém que um dia você teve alguma coisa que ficou assim, alguma questão pendente. E você verá que será tão bom as palavras que você dizer. Não espere o outro dizer. Diga você. Tá certo? O resultado será muito bom. Então faça um teste para você ver. Palavras também são para serem ouvidas. E passe a usar e a ouvir aquilo que edifica, que dão vida. Você verá quanto a sua vida vai mudar e vai melhorar o ambiente onde você mora. Tem gente que quer colher coisas boas dizendo coisas ruins. Não tem como. Tem gente que quer ter um casamento feliz, mas só plantando palavras duras demais, ruins demais. Não faça isso, não. Tá? Tem gente que reclama do trabalho onde vive, mas também só anda amargurado, falando que é ruim, falando que é mal. Como é que vai poder? Não tem como. Eu quero dizer para você que na vida tudo começa com a gente. Eu aprendi isso, tá bom? Mesmo que não mude o ambiente onde a gente esteja, por enquanto, as palavras boas mudarão a gente. E se a gente mudar a gente mesmo, com aquilo que a gente diz, olha, já será um a menos ruim no mundo. É ou não é? Vamos lá? Eu disse tudo o que eu disse porque essa semana me aconteceu algo muito especial. Quarta-feira passada. Isso, inclusive, está registrado na minha agenda. Vai ficar registrado aí para a vida toda. Lá quando eu estiver bem velhinho, pegar para ler, ou meus filhos pegarem a minha agenda para dar uma olhada, os meus pequenos escritos para ver, estará lá registrado esse momento tão inusitado e tão feliz que foi a quarta-feira passada. Veja bem, eu coloquei assim. Hoje alguém que muito tempo não falo com ela me ligou e me abençoou tanto. Foi uma ligação, inclusive, inesperada. Essa ligação, essa fala, não estava programada na minha agenda, jamais. Mas entrou e marcou o meu dia. Mesmo à distância, as palavras ditas brotaram justamente no terreno do meu coração. E os frutos destas palavras serão permanentes. As palavras ditas na quarta-feira passada, no momento que eu estava, inclusive, terminando o meu tempo de oração de manhã, e eu estava precisando tanto, e Deus programou, Deus fez com que esta pessoa, que eu nem pensava mais nela, me ligasse e me dissesse, acredito eu, tudo que Deus queria me dizer. Você sabia que Deus nos usa para a gente dizer coisas às outras pessoas? Deus usa a minha vida, pode não, usa a minha vida e usa a sua vida para a gente ser a voz e a boca dele, para dar vida para alguém. Foi o que me aconteceu quarta-feira passada. As palavras ditas quebraram barreiras, ajustou alguns pontos que precisava entre eu e essa pessoa, confirmou outros pontos que nos unem, aumentou nossa consideração e muito. Agora, meu amigo, somos mais amigos do que nunca, ou amigas, porque foi uma pessoa, uma mulher que me ligou, uma irmã que me ligou. Né? Já tem idade até para ser minha mãe, mas foi uma bênção. Nos possibilitou a oportunidade de nos conhecermos mais, nos amarmos mais, palavras que nos aproximaram ainda mais do coração. E você sabe que o coração é um membro íntimo que tem dentro da gente, que é colocado de lá, dentro dele, que é bom, jamais ninguém pode tirar ou roubar. Pois bem, está mais que claro, depois de tudo que me aconteceu, que palavras são sementes que plantamos, e o que plantamos colhemos. Até pode demorar, como foi o caso desta ligação da quarta-feira. Foi um tempo de quarentena, pode demorar, mas o que aconteceu comigo foi muito bom. Eu colhi, a pessoa que me ligou colheu também, né? E colherá sempre, quando agimos assim. Há um poder tão grande em nossas palavras que o meu dia, a minha quarta-feira, foi tão melhor, e acredito que o da pessoa que me ligou também, pois podia perceber, veja bem, na voz
e na forma como ela disse as últimas palavras antes de desligar o telefone, que eu acho que ela nem queria desligar o telefone. Sabe quando a pessoa se despede de você, mas ainda tem algo para dizer, se despede de novo, mas tem algo a mais para dizer? Ela estava tão feliz em dizer, e eu digo a você, eu estava tão feliz em ouvir aquelas palavras, que eu também, claro, não perdi a oportunidade e a abençoei com as minhas palavras, sementes que foram plantadas no coração dela. Você já deve ter ouvido também, e eu mesmo já disse isso aqui na igreja onde eu ministro, onde eu prego, que somos fruto daquilo que nós falamos. É verdade. Somos fruto daquilo que falamos. Jesus disse que falamos aquilo que está cheio o nosso coração. Ou daí a necessidade de enchermos os nossos corações de coisas boas, de palavras de Deus, pois aquilo que sair do nosso coração vai ser o quê? De Deus. E Deus é bom demais. Imagine só palavras de Deus, então, frutificam. E mais, essa palavra que é de Deus, ela tem o poder de frutificar em abundância. E ela é poderosa em produzir muitos frutos. E frutos tais quais nós precisamos, cada um, daquilo que necessitamos para nos alimentar. Nesse tempo de pandemia, não desperdicemos as nossas palavras, nem as economizemos em relação a nós e também em relação aos outros. Nesse tempo de pandemia, é hora de nós melhorarmos o ambiente, começando por nós mesmos, dentro de nós mesmos, dizendo e ditando palavras de ordem. É isso mesmo. Quem domina a nossa língua somos nós. Quem domina a sua língua é você. Ditemos palavras de ordem que levantam e que abençoam. Não se deixe perturbar. Não maldize jamais o seu dia. Não maldize as pessoas que Deus colocou perto de você para te abençoar. Abençoe seu pai. Abençoe sua mãe. Abençoe seus irmãos. Pai, abençoe seus filhos. Eu abençoo meus filhos todo dia. Estão à distância, mas todo dia eu os abençoo. Os abençoo. Esposas, abençoem seus esposos. Esposos, abençoe as suas esposas com palavras benditas. Abençoe com palavras de sua casa. Abençoe com palavras do seu trabalho. Agradeça sobretudo a Deus. Palavras benditas diante de Deus. Fala para Deus que você ama Ele. Fala para Deus que você não está revoltado com Ele. Fala para Deus que você entende o momento e que sabe que Ele está no controle de todas as coisas. Especialmente agora em tempos tão difíceis de luta, tem gente que às vezes diz porcaria de vida, amaldiçoando a sua própria vida e a dos outros. Amigo, jamais faça isso contra você mesmo e contra os outros. Não estrague o seu dia, não estrague o dia dos outros. Plante as palavras certas. Abençoe o dia que Deus te deu, pois o bem ou o mal, quem ditará será a nossa língua. E aquilo que dissermos será isso que nós iremos viver. Não perca oportunidades. Termino dizendo a você o que Davi disse no Salmos 19, 14. Davi era um adorador, sabia usar bem as palavras na hora e no momento certo em que ele mais precisava, porque ele sabia que implantando, ele iria colher. E ele diz o seguinte, nesse versículo, que nós conhecemos, cantamos, tão maravilhoso, que enche a nossa alma, palavra de Deus. Ele diz assim, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam todas as palavras de louvor a ti, Senhor meu, rocha minha e libertador meu. Boas palavras, sabe o que eu aprendi? Boas palavras libertam. Boas palavras libertam a gente e boas palavras libertam o outro também. Quem participa aqui da nossa igreja, dos nossos cultos, todo culto aos domingos, eu termino dizendo assim: agora é a hora da bênção do Senhor. E eu ministro a bênção do Senhor sobre o povo, sobre a congregação. Foi a ordem que Deus deu a Moisés e Arão que fizesse assim sobre o povo de Israel, que está lá registrado em Números,
capítulo 6, dos versículos de 24 a 26. Quando Moisés e Arão estendendo a mão sobre o povo, eu faço isso aqui todo domingo, eu acredito nisso, dizendo assim: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, traduzindo, que o Senhor olhe para você com bondade e amor e te dê a paz. E aí, na sequência, eu uso mais uma vez, de forma enfática, ali Salmos 23, no último versículo, que diz assim: que bondade e misericórdia te sigam todos os dias da sua vida, para que possas habitar na casa do Senhor por longos dias. Nesse momento de reflexão que temos aqui, é claro, eu não quero perder a oportunidade de abençoar a sua vida. Sendo assim, eu te abençoo em nome do nosso Deus. Sendo assim, eu te abençoo em nome de Jesus. Ok? Que você tenha um bom domingo, um grande abraço e até uma próxima reflexão nossa.